Oh. Ai, Jesus, o que eu tô mexendo aqui? Ok. Oi, Ali. Tudo bom, amor? Oi, Adri. Eu preciso que vocês me ajudem em relação ao som, porque eu tô sozinha, eu montei tudo sozinho, eu não consegui fazer teste. Então eu preciso saber se tá tudo certo. Me dá um ok aí, Ali, Adri. Ah, então tá bom, tá ótimo. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Enquanto isso, eu tô fuçando aqui pra ver o que. É filtro, amiga! Achei um filtro aqui. Tô mexendo, tô aprendendo. É... Deixa eu ver aqui. Vamos convidar o povo. Vamos convidar a turma. A Adri. A Mi. Tô mandando. Já convidou aí? Convida. Tô sozinha hoje, tive que montar tudo sozinho. O Adri, eu vou te chamar, né, pra gente já, pra ti já se organizar aí, pra ficar tudo certinho já, tá? Adri. Eita, Adri. Aê! Agora deu certo. Eu falei, já vou chamar a Adri, que aí a Adri já se organiza. Ai, já tava mandando os aviãozinhos ali também. É, eu Boa também. noite. Boa noite, tudo bom? Tudo? Tá linda, amiga. Ah, eu achei um filtro aqui. Como dizem, né? Eu posso botar o filtro que eu quiser, né? É isso aí, a gente vai aprendendo a mexer, né? É porque é isso que eu tô fazendo. Eu tô tentando mexer aqui para ver o que tem de novidade, porque eu não sei mexer em nada, né? Só sei botar no ao vivo. Mas tá tudo certo, O né? som, Tá tá, aqui pra ótimo. mim tá tudo legal. Tá Tá, tudo, tá também. ouvindo, tá? É que parece que a gente tá sozinha aí, que não tá ouvindo, não tá nada, né? Verdade. E Deixa eu aí, arrumar aqui. Adri, como foi teu dia? Foi bom, graças a Deus. Correria, né? Mas faz parte. Tô atendendo, né? Então, essa semana atendi todos os dias. É um desafio novo, mas tô bem feliz. Foi muito legal, muito gratificante, muito bom, Que bom, que bom. maravilhoso. É o que a gente já fazia, o que eu já fazia, mas agora de uma forma diferente, né? Então, É, assim, foi muito bom. Tô muito feliz, muito feliz. Aí só tô tentando agora encaixar as rotinas, então sim. tá um pouquinho Ah, corrido. mas isso Ó, aí a daqui a pouco se Aline. encaixa. Ah, é verdade. É. Eu queria colocar uma música, mas eu não sei, eu vou tentar aqui. Então, Adri, é que assim, ó, o que que acontece com música? Por isso que eu não coloquei. Depois, quando eu vou subir o vídeo para o YouTube, ele bloqueia. Então, assim, Ah, é esse que aí nós temos que procurar para colocar o que é sem direitos autorais. Aí a gente pode colocar.
Agora, se tem direito autoral, depois, quando eu vou botar o vídeo lá, ele faz toda uma verificação e aí ele avisa. Às vezes ele passa, mas já com aviso. Então eu já estou sendo notificada. Aí daqui a pouco ele cancela o meu canal. Aí não, infelizmente a gente vai aprendendo essas coisas, né? Entendi. Infelizmente. Aí tem que cuidar. É, O que os meninos me ensinaram é que eu tenho que procurar músicas com direitos autorais. Sem direitos ai, autorais. sem direito. Entendi. Eu queria colocar aquela que até a gente usa bastante no Instituto, da Ana Beatriz, Me Arranca do Velho, mas Uhum. então eu não sei, É, não pesquisei, não sei te dizer, vai pois que. é. A gente, assim, ó, se for. Vamos botar um pedacinho, né? Não vamos deixar ela tocar inteira sem condições. Tá, Né? Se quiser deixa eu botar colocar aqui. só o refrão, alguma coisa, porque eu gosto bastante de botar também. Mas, guria do céu, dá problema. Então na próxima vamos ver antes, né? Já deixar É, certo antes, eu né? já sabia, mas eu esqueci de verdade hoje de buscar. Deixa eu Deixa eu soltar cumprimentar aqui, aqui vamos quem ver. está na live. Boa noite, Aline, a Leia, a Juliana, a Leonita. Boa noite, meninas. A Kelly, boa noite. Sejam muito bem-vindas. Não sei se dá para ouvir. Dá para aumentar um pouquinho, Adri? Posso colocar ali perto. Eu amo essa música. Ela disse: Me arranca do velho, quero viver um novo. Voltar à minha origem para eu ser do céu de novo. É muito Que linda, linda. muito linda. Aí no refrão ela fala que no rio pode correr água limpa e água suja. Sim. Então, que a gente precisa. É muito lindo. Depois a gente pode pôr para as meninas se elas quiserem ouvir. Isso. E aí, para a próxima live, a gente já fica ligada nisso, né? De Já trazer fica. algo que não tenha Exatamente. direito autoral, né? Para a gente não correr o risco, porque tudo bem, vai ficar salvo aqui no Instagram, né? No Instagram não tem problema. O problema é depois bloquear lá, né? Entendi. Não, no YouTube daí, né? É, Não, mas aqui não não tem tem problema. problema, não. Então vamos lá, né, amiga? Vamos começar. Vamos. Acho Uhum. que 8h10. A gente Vamos. fez, foi Uhum. dia 29/8, eu tava olhando aqui. Foi que a gente conversou, né? A última? É, Sério? Meu? Quase um mês, Adri. quase um mês. E a gente Foi falou que como ia fazer no lidar outra com. semana, hein? Ai, ai, ai. Vamos Ai, apanhar ai, aqui, ó. ai. É, Porque eu fiz um esboço da outra vez e daí eu tava olhando aqui, foi dia 29/8. Que foi o tema, né? Como lidar com a rejeição. Aí exatamente. a gente conversou um pouco sobre o que era rejeição. Então, o que é rejeição? Rejeição é desprezar, recusar ou resistir a algo ou a alguém. E é tão engraçado que eu estou estudando ainda o Avivamento do Odre Novo, e o pastor Cote, ele traz um capítulo inteiro sobre rejeição, né? E ele me chamou muito a atenção, ele disse que toda rejeição, ela carrega uma falsa profecia. E o que é essa falsa profecia? É que você não faz parte, que você não é aceito, que você é um erro, né? Que você não era para ter vindo, que você não era para ter nascido. E ela é o grande calcanhar de Aquiles dos humanos. Por quê? Porque um, do, um dos fundamentos, uma das necessidades básicas nossa é pertencer. Então, o inimigo vai lá, como você falou, né, com a semente, ele joga a sementinha
Sim. Lá, ele investe desde de pequenininho lá no quê? Na rejeição. Quer falar alguma coisa, amiga? Pode falar. Não, pode, quero te escutar. E eu quero também hoje que tu fale alguma, porque na última live fui eu que testemunhei muito sobre rejeição, né? Então eu quero que tu conte assim, né, o que foi a rejeição na tua vida, né? Em qual momento, né? Como que você se entendeu? Como que foi essa descoberta? Como que veio essa revelação? Como que tu chegou no entendimento? Porque a gente tem a curiosidade, né? Tá, mas como que tu identificou? Como que tu descobriu tudo isso? Olha, eu já venho nesse processo há algum tempo, comecei nos cursos e foi na psicanálise que destravou muitas coisas. Eu participei de uma aula sobre rejeição, né? Assim que eu comecei a psicanálise. Então eu achei que eu já tinha tratado tudo, que já estava tudo certinho, não tinha mais nenhum problema. E aí, quando eu ouvi aquela música, era uma vez, Ah, isso gritos é demais, pela né? casa. Meu E Deus. aí eu comecei a chorar muito e eu vi que eu ainda tinha, né, algo ainda da raiz de rejeição por parte ainda da minha mãe, né, lá da minha infância. Então, assim, foi muito forte. E aí eu descobri realmente o meu problema na minha baixa autoestima, que Uhum. a raiz era a rejeição, né? Era a rejeição. E aí tô nesse processo, ainda tô nesse processo e agora atendendo é muito lindo porque é, é neles e na gente, né? Sim. Então a gente se identifica muito, é muito fantástico, é muito maravilhoso. Aí vamos voltar aqui só para a gente recapitular, né? Então, assim, ó, a dor da rejeição, ela é uma dor, comparada a uma dor física, ela é maior do que uma dor física. Lembra que eu falei para vocês, que a gente conversou, que tem um estudo que fala que o cérebro registra a dor da rejeição maior do que uma dor física. Eu até lendo o livro do Pastor Corte, ele traz um exemplo bem legal sobre isso. Ele diz que ele estava no hospital e aí, com o filho dele, que fazendo um curativo, levando um ponto no dedo, e entrou um rapaz que estava muito ensanguentado e jorrava da cabeça dele sangue e tal. E todo mundo correu para atender ele. E aí ele correu e ele parou para observar o que o rapaz estava falando, né? Porque assim, a dor dava para ver, ele estava até correndo risco iminente de morte, porque ele tinha levado uma facãozada na cabeça. Meu Deus. Só que aí o que que ele gritava? Ele gritava: pai, por que você fez isso? Eu jamais vou te perdoar. Então, o pastor diz que ele viu ali realmente que a dor, né, aquela dor emocional era muito mais forte do que a dor física que ele estava sentindo. Que ele estava ali, estava correndo sangue, né? Então ele corria risco realmente, mas a dor emocional ela era muito mais forte. Sim. A gente costuma falar, né, Sinara, que palavras, tem muitas palavras que ela dói mais do que um tapa na cara, né? Do que um Sim, tapa. sim, sim. É a dor emocional mesmo, né? Então, assim, é... E Porque o inimigo, ele investe... é o que É, carrega na palavra, né? É uma palavra dita com ódio, com rancor, com mágoa. Então, ela é uma palavra de morte mesmo, né? Ela traz morte. exatamente. Ela traz morte, exatamente. E ali ele não conta o que, que foi que aconteceu com aquele menino, só que fica claro que foi algo entre ele e o pai dele, né? Que foi Sim, algo. Então, assim, 90% dos casos de rejeição, né, que a gente tem problema com rejeição na vida adulta, aconteceram lá na infância, realmente. Então, aí fica a responsabilidade nossa, né, dos pais, né, de cuidar com o que fala, de cuidar realmente, porque é uma responsabilidade, né, ali, aquele ser. A gente precisa entender que os filhos são heranças do Senhor mesmo, né, e que eles são uma plantinha que a gente vai regando isso.
E que é ensinar eles Nós, no caminho, né? Não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho, né? Então é uma caminhada, né? exatamente, Não é simplesmente dizer, ah, tu tem que exatamente. ler a Bíblia, Jesus é esse, e pronto, vai lá e te faça a tua parte. Não, é você com a tua vida, né? Por isso que a gente fala, né, que o primeiro ministério é dentro da nossa casa. E que se a gente não ministrar a primeira vida dos nossos, nós não estamos preparados para ministrar a vida de ninguém lá fora. Porque o que adianta Exatamente, ganhar o mundo inteiro e perder a nossa casa, né? Porque exatamente. você tem responsabilidade com a tua casa, você tem responsabilidade com o teu casamento, com a herança que o Senhor te confiou. Essa é a tua responsabilidade. Então, muitas vezes a gente está preocupado com os de fora, que foi o que eu vivi, né? O Senhor disse um dia para mim: você tem abraços para o de fora, você tem beijo para os de fora, mas você não tem cuidado, você não tem cuidado do jardim que eu te dei, porque é um jardim. Ele precisa ser cuidado, ele precisa ser podado, ele precisa ser adubado, né? É um jardim. O nosso casamento é um jardim, o nosso relacionamento com os nossos filhos é um jardim, o nosso relacionamento com o Senhor, né? Então ele não pode simplesmente jogar lá e deixar de lado e que a escola ensine, que a igreja ensine. Não, a gente não pode terceirizar aquilo que é responsabilidade minha e tua, né? Exatamente. Exatamente dessa forma. E, infelizmente, é o que acontece, né, com a gente, que aconteceu, como eu falei lá, da infância. Eu vi, né, a rejeição, que a rejeição vinha lá da infância. E no meu caso, essa rejeição, o que que ela causou? Ela causou atraso no propósito. Ela, né? Então, assim, era para mim encarando luz na frente, mas por causa Exatamente. do medo da rejeição, do medo de não ser aceita, né? Então, assim, eu deixei de fazer, de participar de cursos, eu deixei de participar de eventos, eu deixei, e aquilo causava ainda uma frustração, né? Porque você queria ir, eu queria ir, mas ao mesmo tempo que eu queria, eu tinha medo, porque quando chegava lá é parecido com, né, com o que você relatou. Chegava lá, ah, mas o pessoal não gostou, mas né, não gostou da minha fala, não gostou. E isso tudo estava escondido numa raiz de rejeição. Estava Isso. escondido lá. Eu descobri, por exemplo, que problema para mim, para mim me vestir, né? Assim, eu sempre tive uma vontade de me vestir assim, tal, tal. E descobri que estava lá na infância a raiz. Porque eu não podia usar saia. Minha mãe não gostava que eu usasse saia, e então, assim, né, ela brigava, falava que a minha perna era feia, que eu era muito magrinha, tal, tal, que eu não sabia sentar direito, tal, tal. E Aham. aquilo ali acabou causando depois, tá lá no nosso inconsciente, né? Então, assim, é coisas que só o Senhor traz, porque era bem lá da minha infância mesmo. E nessa aula de rejeição que eu falei para vocês, foi muito claro. Veio muito assim, sabe? Veio muito forte a cena. E eu pude liberar e, né, ressignificar essa história. Então, mas é um processo, né? Não é. Que bom se fosse rápido, né? Então, até anotei algo que está no livro da Raiz da Rejeição, né, da Joyce Meyer, que ela Da fala assim, Joyce. ó, que a rejeição ela precisa de tempo e de esforço, sabe? A gente precisa se esforçar para realmente passar por esse processo de cura, porque não é da noite para o dia, né, Adri? Não é assim, eu dormo, hoje eu entendi o que é o que era a minha raiz de rejeição, então pronto, acabou, amanhã tá tudo resolvido. Não, aí que vai, a partir do momento que eu identifiquei, se começa o processo. Como eu vou lidar, como é que eu Exatamente. vou enfrentar, porque eu vou continuar sendo rejeitada, as coisas vão continuar acontecendo, mas aí tudo mudou porque através agora em mim mudou, Exatamente. né? Eu vou encarar Exatamente. diferente. Aquela situação, eu já sei que aquilo ali me remete lá naquele problema, lá atrás. Só que hoje, quando eu não entendo, quando eu não sei, né? Quando eu não identifiquei,
eu caio naquela armadilha e vou me cada vez ficando mais enlaçada, né? É uma armadilha, né? E cada vez você vai ficando mais presa naquilo. Agora não, agora é aquela coisa. Não, peraí, eu já sei. Então, se eu já. Ó, vou dar um exemplo prático aqui, né? Porque às vezes a gente fala, a pessoa é meio. Eu gosto de coisa bem, Não entende? bem detalhadinha, sabe? Eu sou dessa. Explica para mim, bem, me dá um exemplo. Então, assim, eu lembro que eu tenho um problema que as pessoas, quando falam comigo, elas têm que me olhar. Elas têm que olhar para Uhum. mim. Eu me irrita de uma forma quando eu tô falando com alguém e a pessoa tá. Mas não tá olhando para mim. E isso me incomoda. Só que para mim, normal, eu só. Ai, porque eu falava assim, pô, tu não tá me dando atenção, tu não tá. É falta de respeito, aquela coisa. E eu lembro que agora, não tem, acho que um mês atrás, bem assim, eu estava no processo de ler esse livro da Raiz da Rejeição. Já tinha entendido muitas Uhum. coisas, né? Já estava lidando com muitas coisas. E aí eu lembro que aconteceu uma situação e a pessoa não olhou para mim. E eu ali falando uma coisa muito séria com ela, ali, primeiro ela estava olhando para mim, de repente ela virou para o lado, começou a ver uma outra coisa, e aquilo me irou, eu fiquei irada. E eu falei assim, aí ela assim, não, mas pode falar, eu tô te ouvindo. Eu disse assim, não, mas tu não olha para mim, tu não tá prestando atenção, como é que tu tá prestando atenção olhando para o lado? E ela falou assim, não, mas pode falar. Eu falei assim, não, eu não vou falar mais. E eu não falei mais o assunto. E ela assim, não fala. E ela até brincou, ai, para com isso, fala. Eu falei assim, não, eu não quero falar, porque aquilo me incomodou. Beleza. Cheguei em casa, quando eu tava tomando banho, eu parei, aquilo começou, eu disse assim, ei, é um gatilho? Isso aí é um Uhum. gatilho. Por quê? Eu falei assim, Espírito Santo, por que que me incomodou tanto o fato dela não estar me olhando? O que que tem? O que que tem por Uhum. trás? É a diferença de quando a gente começa a ter entendimento. E aí eu Exatamente. lembrei, aí eu falei, puxa vida, a raiz de rejeição, porque toda vez que a pessoa, eu tô falando e a pessoa não olha para mim, eu estou sendo rejeitada, ela não está me dando atenção. Aí eu volto lá naquelas coisas que estão lá no meu inconsciente, nos traumas lá de trás, quando eu quis atenção, quando. Então é a raiz de rejeição. Aí, aí é Exatamente. tão engraçado que aí eu acabei do banho, entendi e continuei a ler o livro. E quando eu comecei a ler o livro, ela estava dando um exemplo igual o que eu tinha passado de manhã. Aí eu falei, meu Uhum. Deus, eu não acredito que ela está falando a mesma coisa. E aí ela falou, aí ela deu muito bem mastigadinho o que era Mastigadinho. aquilo. Ela falou, primeiro, é uma raiz de rejeição. Segundo, é também Uhum. porque existe em nós, porque a gente não pode só levar para o lado ruim. Porque tem um lado bom Uhum. também, porque ela disse assim, ela falou ali no livro, o que que acontece? Aham. Como eu sou uma pastora, eu ministro pessoas, eu dou palestras, eu preciso da atenção da pessoa. Então aquilo já estava dentro dela precisar da atenção das pessoas, porque um professor, vamos supor, o professor, ele está ali dando Por uma ser aula. mestre, né? Aí, como é que o aluno vai ficar olhando para o lado? Qual é o professor que aceita isso? Não é? Então, isso é porque ela disse, Uhum. eu já tinha dentro de mim, isso que já era do Senhor, já era algo que já estava dentro de mim, só que Aham. como a raiz de Uhum. rejeição, ele me atrapalhava, ele entendeu? Então, ali eu entendi. Uhum. Hoje, aconteceu de novo. Só que hoje não me incomoda mais. Eu, na hora, eu falo, na minha mente, eu falo, Sinara, ei, é o gatilho. Não, não vai reagir daquela forma, não fica braba, não deixa de falar, continua falando. E é assim que a gente vai vencer. Então é isso que eu quero dizer, que vai continuar. Só que tu identificou, então a Exatamente. partir do que tu identificou, tu vai se posicionar de uma forma diferente, né, Adri? Exatamente. Por isso que a gente trabalha muito o autoconhecimento, né? Então, eu preciso identificar. Então, assim, ó, se eu não sei o que eu tô sentindo, então, quando tem uma situação dessa, né? Aí tu teve ali, tu ficou irada, tu precisa tentar identificar. Por que que eu tô sentindo isso? O que que eu tô sentindo? E o porquê que eu estou sentindo? E aí você passa a analisar, e aí você, né, consegue trabalhar isso, consegue descobrir e trabalhar isso. Mas se você não parar, não se analisar, não identificar o que eu estou sentindo,
Eu não consigo, eu realmente não consigo. E assim, ó, isso faz parte, a rejeição, né? A rejeição a gente pensa sempre em algo ruim, mas nem sempre ela é algo ruim. O sentimento de Exatamente. rejeição é algo ruim, mas a rejeição, não. Você precisa rejeitar certas coisas, certo? Com- Então, Exatamente. e assim, ó, a rejeição, ela faz parte. Então, assim, lembra lá, nós, pai e mãe? Então, assim, a gente tem que cuidar dos filhos, só que a gente tem que preparar eles também, porque em algum momento cada um vai ser rejeitado. Então, assim, a gente tem que entender o direito do outro, né? Então, assim, respeitar o outro como o outro é. Então, assim, para assinar é uma necessidade que a pessoa fale, que a pessoa olhe e dê atenção. Pode estar muito ligado também com a linguagem de amor. Então, por isso que a gente vai no autoconhecimento. Quem tem uma linguagem de amor, por exemplo, tempo de qualidade, precisa que a Já pessoa fez. seja Aham. de atenção. Então, né? Então, assim, nós somos um ser, nós somos únicos e nós somos muito cheios de detalhes. Então, a gente precisa entender e se realmente se conhecer. Porque se a gente não se conhecer, a gente acaba entrando no casulo e acaba pegando só a semente ruim e validando aquela semente ruim. E aí, realmente, acontece o que eu falei lá atrás. Paralisa, atrapalha, né? Deixa a gente parado no processo. Então, quando era para tu Sim, estar voando, tu ainda tá presinha ali. Por quê? Porque você não conseguiu identificar lá atrás. Mas é exatamente. muito. E é muito legal, até para a gente ressignificar, né, Sinara, para a gente voltar aqui sobre a rejeição. A gente sabe, né? Nós somos cristãos, a gente sabe que o caminho é a cruz, né? Então, assim, a gente é a identidade nele, né? Volta lá na identidade, volta lá em eu me conhecer, volta lá, né? Mas nós trazendo para cá, né, o que que a gente poderia colocar? O contrário de rejeição é o quê? Aceitação, né? Uhum. Então, eu preciso aceitar a vida. Aceitar a vida, o que que significa aceitar a vida? Lembra que eu falei que a rejeição, ela traz uma falsa profecia? Qual que é a falsa profecia? Né? A aceitação da vida. Então, que você é um erro. Primeiro que você é um erro. Pode ser uma Sim, gravidez indesejada, né? Pai e a mãe não planejaram, você cresceu ouvindo aquilo a vida inteira, que o pai e a mãe não planejaram. Às vezes você até ouve que a mãe precisou parar de estudar, a mãe. Então você é um peso, você, né? Então isso é uma falsa profecia. Porque o que que a exatamente. Bíblia diz? O que que a Bíblia diz? A gente tem que acreditar no que o nosso Criador diz, né? O que que o Senhor diz? Que antes de nascer, ele já nos conhecia. Então, nós estamos acima do projeto do pai e da mãe. Então, a gente precisa aceitar a vida. Nós temos uma vida só. Ao homem foi dado o direito de viver, né? Apenas uma vez. Nós temos uma vida só. Então, cabe a nós aceitar a vida, o dom da vida. Viver é um privilégio. Viver é maravilhoso. Então, o primeiro passo é a aceitação da vida. Aceitar que homem e mulher, eles erram, eles não planejaram. Que pena que eles não entenderam, Isso. né? O presente, o privilégio que é gerar uma vida, o privilégio que é cuidar de alguém, que isso é um presente. Então, se eles não A aceitaram, a gente espera, precisa. né? A espera dessa gravidez, né? Quando ela é desejada, quando ela é esperada, né? É totalmente diferente, né? Mas não quer dizer que não tenha solução diante de uma. Até porque, né, Adri, a nossa história não começa no ventre da nossa mãe. A nossa história começa antes de qualquer coisa existir. Antes. Nós fomos geradas nele antes da fundação do mundo. Então, não adianta. Ah, foi um erro, não foi um erro, foi planejado, não foi planejado, foi vítima de alguma coisa, não interessa, porque a tua história não começou ali. Exatamente. Então, isso é a primeira coisa que a pessoa tem que ter aqui dentro, né? Então, quando a pessoa consegue trazer essa realidade, então ela já entendeu que aquilo é uma falsa profecia, que aquilo lá não tem nada a ver comigo, entendeu? Sim, Que realmente, imagina, nós fomos gerados nele antes da formação, pelo nosso nome chamou,
Olha só. Então, assim, ó, se eu sou filha do Criador, né? Tudo que ele faz é lindo, é perfeito. Então, então eu preciso trazer isso para mim. Aí depois a gente tem a aceitação de si próprio. Aceitar que eu sou a filha do Criador, né? Que foi ele que me criou, que foi ele, mas aceitar que eu tenho defeito. Isso! Aceitar que eu posso errar. Aceitar minhas qualidades, ver as minhas qualidades, porque eu tenho qualidades, eu sou única, eu tenho dons, eu tenho talentos, eu tenho detalhes. Lembra que eu falei ali do temperamento? Eu tenho detalhes exclusivos só meu. Exatamente. Então eu preciso aceitar. Aí a gente vem para se conhecer, certo? Então, se eu não me conheço, eu aceito a falsa profecia que eu sou um erro. Ah, sou um erro mesmo. Sou um erro mesmo. Nada dá certo, não era para me ter nascido, não era. Tudo que Aí eu só ponho a foi mão não dá certo, parece que quando eu chego eu estrago. Exatamente. Exatamente. E aqui é muito legal porque tem aquele versículo que é um chavão pra gente, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo. Ah, eu amo muito a Deus sobre todas as coisas. Eu amo o próximo. Mas eu me amo. Não. E aí? E aí? Se eu não me amo, se eu não me aceito, né? A gente tem essa mania de se comparar muito. Eu acho que agora está cada vez mais forte isso, né? Sim. Nessa área. Muito, muito. Em todas as áreas, né? Sim. A comparação existe, né? Casamento, criação de filhos, corpo, né? Vida espiritual, né? Tudo, Exatamente. tudo. Isso se torna tão pesado, é um fardo tão pesado. Ontem eu estava tomando café com a Fernanda e a gente falou sobre isso, sabe? Sobre esse peso. A gente pega uma mochila e na nossa caminhada nós vamos colocando pedras, pedras, pedras. Que nós colocamos, não é o Senhor que coloca, porque a gente quer seguir um padrão. Que a gente, né, como tu disse, a gente por não se autoconhecer, não saber que não somos Exatamente. únicas, que nós somos, temos detalhes diferentes umas das outras, né? E que a gente precisa saber conhecer isso e lidar com isso. Aí a gente quer ter a vida do vizinho, a gente quer ser, porque eu vejo aquela mulher, ela é tão de Deus, eu quero ter a vida que ela tem, né? Eu quero conhecer Deus como ela conhece, ou eu quero ter aquele corpo, não, eu vou fazer de tudo, porque olha aí, ó, na internet, olha ali, ela era gordinha, agora ela tá magrinha, olha o corpo dela, como... sabe? E sabe, Adri, que isso, ele é muito sutil. Ele vem de mansinho. Exatamente. Né? Porque eu tava olhando esses dias, eu tava olhando uma blogueira e ela era bem acima do peso. E ela emagreceu, só que ela emagreceu, ela tá como se fosse um corpo, ela tá com um corpo sarado, malhado. E a gente sabe, né, Adri, que não é assim. A gente tá no processo, a gente sabe que não é assim, gente, não se iluda. Ei, Você não... crescer dói, crescer dói. Não é? Eu tava escutando uma personal falar que ela disse assim, o nosso músculo né, a gente precisa construir. É igual um pão caseiro, um pão de casa. Não adianta ir lá na academia todo dia malhar a perna, porque em 2 meses eu quero estar com a minha perna daquele jeito, né? Malhada, sarada. Porque você precisa respeitar o processo dessa construção. Porque ele precisa de descanso, o músculo precisa de descanso. Então não adianta você treinar todo dia o mesmo grupo muscular. Você precisa trabalhar, ele precisa descansar. Tipo, tu treinou perna, você precisa descansar 2 dias essa perna. Sabe? Para ele. Por quê? Porque você primeiro ali no exercício, você rompeu as fibras, machucou o músculo, e aí ele precisa se regenerar, e ele precisa, é igual um pão de casa, você amassa, 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 mexe, 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 depois precisa deixar ele quietinho lá no canto para ele crescer, e depois você, né? Então assim, a gente pensa que na vida aí a gente se ilude que aquilo que tá vendo
Porque ela ganha Uhum. dinheiro com aquilo, ela é uma blogueira, ela precisa mostrar, e aí você se ilude com aquilo. E quando eu vi, eu tava, meu Deus, mas ai, eu tava ficando frustrada com meus 9 meses de academia, que agora que eu tô vendo uma coisinha aparecer, eu me peguei me frustrando. Aí eu falei assim, Comparando. para. Aí uma voz muito mansa falou, Sinara, você tá voltando para esse lugar. Sabe? Porque eu Uhum. tava me frustrando, porque aí a gente entra a comparação, porque, meu, mas como se ela era mais gordinha que eu, agora tá desse jeito, gente. E daí também pode ser uma genética diferente, um estilo, Com um certeza. estímulo diferente. Gente, não interessa, ela é ela, você é você. Né? Então eu me vi Exatamente. querendo entrar de novo nesse lugar, tipo, pô, tá, mas então para mim, meu Exatamente. Deus, ela em 3 meses está desse jeito, que já queria me frustrar. Eu falei, para com isso. Então é muito. Até, até falando de músculo, né? Se tu for, você que acompanha aí o pessoal, eles vão dizer que o músculo tem memória. Sim, Então, assim, vai saber qual que é a memória do músculo dela, vai ver lá atrás, ela já malhava, 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 né? E aí ela acabou passando, às vezes, por um momento de depressão, um momento de fuga, acabou descontando na comida, elevou o peso, mas o músculo dela estava lá, tinha uma memória, e aí, né, foi mais fácil. e aí a gente se Mas é frustra, muito. fica assim, por causa da comparação, então não adianta, né? É. E eu vejo, como a gente já conversou esses dias, pra gente, mulher, né? Isso é muito forte. Por causa da beleza, né? Que a beleza faz parte da nossa essência. Foi algo que o Senhor colocou na gente. Então, assim, o mundo, o inimigo que, né, tá ali pronto, ele quer toda hora, né, derrubar, realmente acabar com a gente. Então, ele trabalha muito na questão da beleza, na questão da mulher. E aí ele tem, eu digo que ele tem os marqueteiros de plantão e já pronto ali para produzir uma beleza que não é real, uma beleza que não é. E aí acaba deixando a pessoa, né? É exatamente isso. É. E o outro tópico, amiga, que eu quero falar é a aceitação das pessoas, né? Então, assim, ó, aceitação da vida, aceitação de si próprio e aceitação das pessoas. Aí a gente volta pro versículo ali, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu me amo, eu consigo amar o próximo. Se eu não me amo, eu não consigo amar o próximo. Sim. Aí já começa por aí. Então, primeiro eu me amo para depois eu conseguir amar o próximo. Aí, a aceitação das pessoas. Aceitar que hoje a Sinara pode não querer falar comigo, Exatamente. né? Aceitar que hoje a Sinara não quer subir o mirante comigo. Sinara, vamos subir o mirante comigo? Hoje não, amiga. E tá Exato. tudo bem? E tem os dois lados aí, né? O teu lado de aceitar que eu não quero e o meu lado de poder ter essa liberdade de dizer não para ti. Porque quantas vezes a Exatamente. gente faz coisas que a gente não quer fazer, mas por uma Agrada. aceitação, para ela não ficar chateada, e não quero magoar ela, eu vou. Mas a gente tem que ter isso também, essa leveza de poder dizer não também. Isso é Exatamente. O não maravilhoso, né? liberta. Hã? O não liberta, né? Liberta! O Não quer não é dizer que agora a libertador. Adri sabe quem ela é, que ela tem que dizer sim para tudo. Não! Agora que ela sabe quem ela precisa entender, ela entendeu, ela precisa filtrar. Já viveu uma vida inteira tendo que viver uma vida que não era dela para agradar os outros. Agora, Sinara, vai se autoconhecer e vai começar as tuas limitações. Tu é limitada em tal área? Ei, Não, área. não vai Exatamente. trabalhando isso, mas não se culpe, né? Porque a gente se cobra Exatamente. demais, é uma cobrança excessiva. E quando a gente começa a se autoconhecer, eu não me culpo mais, sabe? Às vezes, Adri, eu ficava assim, ó, meu, mas eu sou crente. Eu não posso falar isso. Eu sou crente, eu não posso agir assim. Ai, meu Deus, já um peso, uma coisa, sabe? Aí fazia por uma obrigação, não era uma coisa que fluía, né? Aí até que eu entendi assim, até estava falando sobre isso com a Fernanda ontem, que eu falei, aí até o meu filho mais novo estava junto, e eu falei assim, que a gente não pode ter problema de reconhecer quando erramos.
Aí que tá o ponto, a chave, Exatamente. né, Adri? Porque assim, a gente cresceu, tudo bem, podemos ter crescido num lar disfuncional, num lar onde não existia isso, não existia uma conversa, diálogo, não existia perdão, vem cá, minha filha, te peço perdão, um pai fazer isso, uma mãe, enfim, não interessa. Mas a partir de nós, que Mas nós tivemos o entendimento, não tem problema, nós vamos errar, não é porque eu entendi que eu não vou mais errar com meu filho. Mas a chave disso está no reconhecer que eu errei. Vou lá, se eu tiver que pedir 10 vezes perdão no dia para ele, eu vou pedir, Adri. Porque é exatamente. assim que eu... Dá para ouvir? Tá, cortou, mas já voltou. Tá me ouvindo? É que entrou uma ligação, aí eu cancelei ali. Ah, tá. Cortou, mas já voltou. Oi, É exatamente oi. isso, amiga. Tô É ouvindo, tá ouvindo. para se tornar leve, senão aí tu vive pisando em ovos. Ah, isso eu não posso, ah, isso eu não posso. Aí se você você se frustra, aí você fica culpada. É um aceleramento, uma coisa que você não vive. Mas, ó, você falou aí da aceitação da vida. Mesmo que eu nasci num lar tóxico, mesmo que meu pai e minha mãe não fizeram, mesmo que isso, mesmo que deu tudo errado. Mesmo que eu ouvi a vida inteira falando que eu era um erro. Que eu nasci mesmo para incomodar, que eu nasci. Aí o que que cabe? Eu perdoar. Eu perdoar, eu liberar, né? O meu pai e minha mãe reconhecendo, só reconhecendo isso que eu consigo liberar. E daí a aceitação de si próprio. Aceitar que eu vou errar, que eu vou falhar, que eu vou, né? Só que qual que é a diferença? É eu reconhecer isso. Eu reconhecer e voltar atrás. Na questão dos filhos, tem aquele versículo, né? Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós temos no Exatamente. Antigo Testamento e nós temos no Novo Testamento. O que quer dizer isso? A gente veio de uma cultura que pai não erra. Que pai não erra, que pai não pede perdão. Pai é pai, tu tem que obedecer e acabou, acabou, acabou. E isso não é verdade. Como a gente erra? Como a gente precisa pedir perdão para os nossos filhos? Aqui em casa, quantos processos a gente passou? De quantas coisas que eu acabei magoando meus filhos, que eu precisei reconhecer, que eu voltei atrás. E isso faz toda a diferença, isso é fantástico. Então, assim, é Exatamente. realmente isso. Um É coração reconhecer, então, arrependido, né? reconhecer. Um coração Só que, arrependido, né? exatamente. Mas só consigo fazer isso se eu reconheço, né? Se eu me permito. Exatamente. Aí até o meu filho falou: a mãe briga e depois ela corre atrás de mim pedir perdão. Eu falei: enquanto tiver assim, tá tudo maravilhoso, meu filho. Pior era antes, quando fazia e não reconhecia e era paulada em cima de paulada, né? Hoje é diferente, é um novo Exatamente. entendimento, né? É uma mente renovada, né? É uma mente transformada. Exatamente. Exatamente. É bem isso. E aí ainda a gente tá, né, na aceitação das pessoas, aceitar, como eu falei, aceitar que a Sinara não quer ir pro Mirante, que amanhã não tem nenhum motivo. Ela não precisa mentir, não precisa. Não, não quero, amiga, não quero, e tá tudo bem, né? Ela não vai me rejeitar por isso. Então, assim, aceitar as pessoas como elas são, aceitar as pessoas com as suas limitações. Só que também aqui em aceitar as pessoas, né, tá, a gente julga muitos outros, né? A gente julga muitos outros, né? Então, assim, esse já é um problema. Eu gosto muito de uma frase lá do Ed, lá dos cursos ainda, que Aham. nós julgamos os outros pelas ações deles, pelo que eles estão fazendo, e julgamos nós mesmos pelas nossas intenções. Então, se eu faço isso, se eu julgo a Sinara pela minha intenção, né? A Sinara cometeu uma ação, fez algo. E aí eu olho aquilo e julgo ela e digo, ah, mas se fosse eu, ia fazer diferente, não ia fazer assim, Uhum, não. Se uhum. fosse eu, é verdade isso? Eu tô na pele da Sinara? Eu tô vivendo lá? Exatamente. Eu não tô, eu não sei. Então, assim, intenção, julgar pela intenção, isso
Só que aceitar as pessoas como elas são, aceitar que elas têm defeitos, aceitar que elas podem errar, isso também não dá o direito que a gente tem que cuidar. Não, né? Não quer dizer que eu preciso aceitar tudo. É o Eu filtro, né? aceito ela, eu aceito ela como ela é. Ela não precisa mudar para subir o mirante comigo. Ela é assim, eu aceito ela do jeito que ela não precisa mudar. Mas, de repente, tem comportamentos dela que eu não concordo. Uhum. Eu aceito ela, mas eu não concordo com algumas coisas. Então, eu tenho que fazer essa separação. Nós não conseguimos, muitas vezes, separar a pessoa do comportamento. Isso. Uhum. Então, a gente precisa separar isso, a pessoa do comportamento. Né? Isso é muito importante. E aí a gente consegue, mas voltamos tudo lá no nosso autoconhecimento, né? Se eu não me conheço, se eu não sei o que eu sinto. Isso é muito forte, né? Isso é uma Exatamente. chave, Adri, que tu tá falando é uma chave. A chave do autoconhecimento. Exatamente. Porque se eu não me conheço, se eu não sei, né, o que eu sinto, aí complica tudo. Até Aí fica porque difícil. aquilo que a gente conversou no dia que a gente subiu o Mirante é tão louco, né? Que quando nós encontramos verdadeiramente Cristo, a gente se encontra, né? Então, Exatamente. é muito louco isso, né? Porque aí assim, aí entra o processo, né, Adri? A gente encontrou com ele, se encontrou e aí começa o processo de se autoconhecer. Não é simplesmente aceitei Jesus e tá tudo pronto, tá tudo resolvido. Não, aí começa esse processo de eu me autoconhecer, de eu saber lidar com as minhas emoções, elas não vão mais me dominar, porque o Senhor nos chamou para dominar sobre todas as coisas, né? Ele fala sobre o fruto do domínio próprio, que o domínio próprio é um fruto, né? Então, tudo isso começa aí a gente já não é mais aquela semente que nos domina. A semente ruim, a semente das raízes da rejeição. Mas aí já é a semente de Cristo ali, o fruto do Espírito. E aí a gente vai começar, né, a frutificar. E uma árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Não tem como eu estar enraizada em coisas ruins e dar um fruto bom. Então, toda vez que o meu fruto é ruim, tu vai saber que a árvore que sou eu tem uma raiz ruim, é algo que ainda não foi resolvido, né? Então tudo tá na palavra, tudo é Bíblia, né? Tudo Exatamente. E é muito profundo. Eu peguei até hoje uma frase, olha que frase forte. A alma não tem segredo que o comportamento não revele. Olha isso. Então, assim, não tem nada que não esteja aqui dentro de ruim ou de bom que o nosso comportamento não revele. É fruto. Não tem. Se a minha árvore estiver boa, a minha raiz estiver nele, estiver boa, o meu fruto vai ser bom, as minhas palavras serão de vida, o meu olhar é de amor, o meu abraço é um abraço de afeto, de amor. É diferente, tudo muda, né, Adri? Por quê? Porque aí você se autoconheceu, você vê o quanto você é linda, não só físico, mas linda como a criação de Deus ela é perfeita, como ele te fez de um modo espantoso. Aí tu começa a entrar nas verdades de Cristo e aquilo começa a se tornar uma verdade para ti. Aí tu começa a entender aquele salmo que diz que de uma forma maravilhosa e assustadora ele te formou, porque é perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. Então, se nós somos criaturas das mãos dele, nós somos perfeitas. Para ele nós somos, né? Exatamente. E para ele pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Não, e que nós não precisamos provar nada para ele. Sabe? Que não precisa, ele te conhece. Então, se para o nosso Criador eu não preciso provar nada, quem dirá para os outros? Né? Então, eu não preciso provar fazendo, não é a minha performance, não é quanto eu oro, não é quanto eu jejuo, não é quanto monte subo, não é quanto tempo de joelho, não é quanto, eu já li a Bíblia 10 vezes, não é sobre isso. É sobre
O que ele está gerando? O que você tem colocado em prática daquilo que você tem aprendido dele? Porque não é o quanto Exatamente. você lê, o quanto você busca, mas é o quanto você se permite aprender dele e Exatamente. praticar. Então é muito profundo, né? Exatamente. É muito profundo. Quando eu fui estudar psicanálise, eu fui estudar porque eu ouvi assim, ó, que Freud fala, né? Que a cura ela vem pela fala. Sim. Quando eu ouvi aquilo, eu disse, nossa. Aí depois eu fiquei ouvindo as palavras, né? Então ele diz assim, ó, que a cura vem pela fala. Da gente, isso é o que Freud disse. Daí a gente vai para a Bíblia diz o quê? Confessai as vossas culpas uns pelos outros e orai um pelos outros para ser curado. Confessar é falar, certo? Certo. Eu disse, poxa, olha só. Aí ele diz que o pensamento é um ensaio da ação. Da ação. Assim como o homem pensa, Assim. assim o homem é. Aí disse, gente, isso é Bíblia. Provérbios diz isso. Então, assim, ó, e não é verdade? Por que a gente vem no auto, a gente volta lá no autoconhecimento? Como eu me sinto? Eu me sinto rejeitada, eu me vejo. Então, como eu me sinto, como eu me vejo, assim é você. É. Então, eu preciso mudar isso, eu preciso ressignificar, eu preciso pegar essas verdades lindas que você estava falando, né? Tudo que o Senhor faz é perfeito. Então, eu sou obra das suas mãos. Se tudo é perfeito, ele é só fazer eu estragada? E a gente é tão fácil de aplicar a gente louva, tu és perfeito em tudo que faz. Aí a gente louva, a gente consegue ser bênção na vida de outra pessoa, a gente consegue declarar na vida da outra pessoa, mas a gente não tem isso para nós, e primeiro tem que ser em nós, né? Então, se tu é Exatamente. muito boa para declarar na vida da Adri, começa a exercitar isso na tua, então. É difícil, Sinara, eu não consigo. Mas é uma prática, e prática precisa ser todo dia. Até aquilo se tornar Exatamente. uma verdade, né? Até se tornar uma verdade. Então, é trazer à existência aquilo que ainda não está existindo para ti. Já existe no céu, o céu já está tudo pronto. Só que você precisa trazer a existência para ti, você é acessar. Sabe, Adri, o Senhor falou algo muito, muito profundo comigo. Ele falou assim, filha, não peça para mim fazer as coisas para ti, porque eu não vou fazer, porque eu já fiz. Tudo já está pronto. Agora é você que precisa dar o passo para acessar tudo que está pronto, tudo que está feito. A cruz, ela é a revelação. Sabe, é assim, ó, Jesus, tudo que Jesus veio e fez por nós é a manifestação de uma pessoa, é a manifestação do amor de Deus numa pessoa. O amor veio. Ó, olha só, Deus amou o mundo de tal maneira. Precisamos entender. Ele amou que ele manifestou isso numa pessoa. Então, olha que louco. O amor veio, o amor andou entre nós, o amor foi rejeitado, o amor foi abandonado, o amor foi traído, o amor, ó, boquinha fechada até a cruz. Então, assim, é o amor, isso é o amor de Cristo, de Deus por nós, dando Cristo. E a cruz foi é o ápice do amor. É o ápice, gente. A gente fala, ai, eu não... sabe? A gente precisa trazer a gratidão. Sabe, trazer a lente da gratidão, tira a lente da ingratidão. Porque a gente é muito fácil para murmurar, não deu certo isso, não deu certo aquilo, uma situação ruim, mas Deus me prometeu isso. Ei, ele prometeu e está prometido, ele não vai voltar atrás. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Né? Só que a gente precisa acessar. Ah, Sinara, tá, eu sou filha e filha é herdeiro. Tá, mas como é que eu faço para acessar isso? Você precisa entrar na mente e no coração de Cristo através da palavra dele. Você só vai tirar um pensamento ruim trazendo um bom. Você precisa substituir tudo aquilo que é ruim na tua vida por algo que é bom, verdadeiro e fiel, que é a palavra de Deus. E aí tudo muda. Isso é renovação da mente. Isso é renovação da mente. Renovação. É pegar a falsa...
É pegar a falsa profecia que falaram pra você, que não era pra você nascer, e pegar o que a palavra diz. Eu sonhei contigo. Antes de você nascer, quando os seus ossos ainda eram informes, eu já te conhecia. É E isso, é exatamente é isso. isso, sabe? E a cruz, ele morreu por mim e por ti quando nós não éramos merecedores de nada, Adri. Ele não foi lá e disse assim, esse aqui merece, aquele merece, por quê? Ah, não, essa aqui não, essa aqui merece. Não, não. Então, hoje, a gente tem muito de esse julgamento, como você falou, de a gente achar que porque a gente está um pouquinho mais adiantado na caminhada, de que a gente é mais amada, de que a gente é mais Uhum. queridinha, de que a gente, agora, né, eu oro mais que ela. Não, nós só estamos. Eu aprendi algo naquela mentoria que ela falou assim: ó, eu não sou melhor que vocês, eu só aprendi antes. E é sobre Uhum. isso. Eu não sou melhor que a Adri não é melhor que eu, nós não somos melhores melhor do que ninguém que está Que aqui com a ninguém. gente. Só aprendemos primeiro. E quantos estão na minha frente que Exatamente. aprenderam primeiro? Que eu falo assim, meu Deus, como é que eu demorei tanto tempo? Mas também não me culpo, não, porque senão a gente tem que cuidar, que a gente sai de um lugar e entra em outro, né? A gente sai de um, né? A Exatamente. gente sai de um excesso e entra em outro, porque assim, E ei, outro. foi nesse tempo, vivi algumas coisas difíceis lá atrás, mas hoje eu entendo que tudo colaborou para o Bom, bem daqueles que amam a Deus. Eu não poderia isso. ser a Sinara que eu sou hoje se eu não tivesse passado por cada situação. Sabe, Adri? Isso Eu faz. vejo. É, Não foi que isso ele faz. sonhou para mim. Claro que não, Não. não foi. Só que ele é especialista em pegar aquilo que foi ruim e transformar em bênção. Então, hoje, das minhas Exatamente. feridas, que são cicatrizes, hoje eu posso tirar o melhor, ele pode extrair o melhor. Melhor. Exatamente. E é justamente isso. É aceitar lá atrás, mas ver, parar de perguntar aquilo por quê. Porque quando a gente fica só no porquê a gente é só vítima. A Uhum. gente é vítima e não é só nesse lugar, fica no Isso. mimizinho, fica no mimizinho. Não, mas para que reconhecer que aquilo me deixa mais forte? Que aquilo hoje, olha só, o Senhor transforma o que é negativo em positivo. Hoje eu posso falar com autoridade, hoje eu posso falar para alguém: ei, dá para perdoar, Dá. ei, dá para deixar para trás. Por quê? Porque eu passei por isso, porque eu Isso! vivi isso, porque eu Ó, sei que isso é real. viveu na É, pele. porque eu sei que isso, porque eu sei que isso é real. Então, é lindo, amiga. É lindo, não tem. Nosso Senhor é maravilhoso. E não tem outro caminho. Não Não tem tem, outro caminho. não tem, não tem. E E ele é assim, perfeito e isso. tá tudo ali, Ele né? já fez tudo O meu povo perece por quê? Por falta de de conhecimento. conhecimento. Porque a gente Exatamente. escolhe a semente, a gente escolhe ouvir na profecia, na falsa profecia, em vez de receber as verdades dele, o que ele diz sobre a gente. Quando a gente começa a entrar nesse processo, aí não tem para E é ninguém. muito importante nesse processo a gente mudar algumas falas, né? Porque eu tô falando porque eu passei por isso, entendeu? Porque eu até nas minhas orações era uma oração de vítima. Mas Uhum. olha o tipo da minha oração. Senhor, me ajuda. Eu quero, mas eu não consigo ir. Sabe? Eu quero, mas eu não consigo. Ai, eu tento, mas eu não consigo. Eu estava me vitimizando ali também. Então, mudar a fala é o quê? Dizer assim, eu tento, mas eu não consigo. Não, vai, eu vou tentar, Senhor. Me ajuda. Me ajuda. Contigo eu posso. Eu, Sinara, não consigo, mas contigo eu posso. Vai, vamos comigo. Me ajuda. Exatamente. Senhor, É eu não. isso, né? Se posicionar. Exa- Exatamente. Senhor, eu não consigo. Na minha. A gente precisa ser muito sincero pro Senhor, né? Sim. Senhor, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, lembra? Aí, mas a gente precisa saber o que tá sentindo. É. Tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Realmente eu não consigo, mas eu sei que eu não consigo. Mas em ti eu consigo.
né? Em ti eu posso todas as coisas. Todas as coisas, todas as coisas. É tudo, é o que ele deseja, é isso que ele quer. E eu vejo que é muito louco isso. É ver com os olhos da fé. O céu, ele reage por uma ação. Toda ação tem uma reação. Então, quando você se posiciona aqui, o céu reage de lá. Então, assim, são coisas que... Ah, mas por que Deus não pode fazer por mim? Não, tem coisas que você precisa fazer. Ele não vai vir aqui te pegar no colo e... Não é assim. Vem cá, o paizinho leva. Não. É minha... A partir do momento... Um posicionamento, isso é espiritual, é uma decisão. Você dizer para ele assim, eu quero. Eu não quero mais ficar aqui chorando. Eu não quero mais viver essa situação. Então, me ensina a ser quem tu me chamou para ser. Sabe? Uma mulher posicionada. Exatamente. Não ficar, eu quero, mas eu não consigo. Não, tu vai viver querendo e não vai conseguir. É mudar, sabe? Como diz a Adri, ressignificar. Né? Deixa eu ver aqui o que a Débora está falando. Orações que sempre expressam tudo que sofremos, mostra falta de perdão, então. Então, Débora, nesse caso... O que acontece? Não tem problema você chorar para Jesus, não tem problema você derramar as tuas dores para ele, mas desde que você não fique paralisada nesse lugar de dor, porque realmente quando a gente fica ali, por quê? Como a Adri falou, não é o porquê, mas o para quê, né? Por que isso? Por que me fizeram isso? Por que eu passei por isso? Por que eu fui abandonada? Por que eu fui traída? Por que a minha mãe fez isso comigo? Por que o meu pai fez isso comigo? Por que eu fui abusada quando eu era criança ainda? Eu era uma menina. Então, tudo isso, a gente precisa permitir que o Senhor venha e faça essa cura na nossa vida, mas desde que a gente tenha um posicionamento, porque senão o que a gente faz? A gente levanta um muro de proteção e a gente fica presa nesse lugar e não entra nem o que é ruim, mas também não entra o Espírito Santo, que ele bate, ele está à porta. Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir e abrir, eu entrarei. Então, ele bate a nossa porta, ele está ali, todo dia, batendo na nossa porta e dizendo assim, ei, eu posso entrar? Eu posso. E aí você vai precisar abrir. Você vai precisar abrir a porta do teu coração e deixar ele, porque se tem algo na palavra que ele pede, que isso nós precisamos dar para ele, ele fala, filho meu, dai-me o teu coração. Eu e você que precisamos dar o nosso coração para ele. Ele não vai entrar lá e arrancar as dores. Ele não sabe por quê? Porque a gente precisa passar por esse processo da cura, porque isso é sobrenatural. Porque hoje pode ser tão doído, porque ainda estamos através das lentes das dores. Mas a partir do momento que você permite um passinho de cada vez, uma dor, ele botar o óleozinho, ele abrir essa ferida, ele limpar, ele cicatrizar, Débora, eu vou dizer para ti, nunca mais você vai deixar o teu coração fechado para que ele faça aquilo que ele quer fazer. Jamais, nunca mais. A gente, sabe o que é? É constrangedor. Você sabe aquela pessoa que te pede alguma coisa e tu não consegue dizer não? Não tem como. E quando ele me pede alguma coisa, às vezes ele me pede algo que vai me matar, que eu digo matar o orgulho, matar esse tipo de coisa. Mas quando eu escuto aquilo, não tem nem como eu dizer não para ele, porque não existe, ele me constrange o que ele está me pedindo, porque eu sei que existe um propósito por trás daquilo que ele está me pedindo. Então, às vezes, nós precisamos morrer para gerar vida. Então, às vezes, o Senhor vai te pedir algo, vai lá, se humilha, pede perdão, porque mesmo que você não tenha feito nada, mas o Senhor está dizendo assim, vai lá você, toma essa responsabilidade para ti, vai lá, quebra esse orgulho, porque às vezes a pessoa ainda não entendeu, mas você está entendendo, então é com você, faça você sem esperar nada em troca, porque aí você já entendeu quem é o Senhor na tua vida, que você é filha dele e que você prefira dar do que receber, e é dando que se recebe, então isso é muito gratificante na nossa vida. E muda as nossas orações, muda as pessoas com quem a gente convive. Nossa, quando a gente entra nesse processo, muda tudo. Eu fico perguntando assim, fico analisando, né? Nossa, Senhor, como o Senhor mudou, né? O círculo de amizade, como o Senhor mudou as coisas. O Senhor muda tudo.
É incrível. E as nossas orações, elas mudam. A gente passa, né? A gente não é mais vítima. A Sim. gente entende. A gente realmente entende e para de se vitimizar e para e E é cura, e aí se é torna muito uma pessoa, poderoso. uma mulher que cura, né? Cura a É, sua casa, cura o seu exatamente. casamento, cura os seus relacionamentos. E aí é algo fantástico que o Senhor faz, que primeiro é em nós e depois é através de É, nós, né, Adri? através de nós. É isso aí. Amiga, 9 e pouco já. Nove A seis. hora passa, Voa, a né? hora passa, Voa. a hora passa voando. Mas eu acho que deu, né? Não sei, quer falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que você anotou, que você gostaria de falar ainda? Então, vamos, eu quero só. Ah, mas Sinara, como que a gente pode ajudar alguém que a gente identifica que tem rejeição, né? Porque como é Uhum, que eu posso ajudar? Como é que eu posso. O que eu falo, como eu faço? E eu anotei algumas coisas aqui que é encorajá-las. Primeiro ponto é a uhum. gente encorajar essa mulher. Porque como a gente já passou por isso que tem que ser primeiro em mim, depois através de mim. Então é encorajá-la. Exatamente. Encorajá-la não é passar a mão na dor dela, não é passar a mão na cabecinha dela, né? É trazer uma verdade Uhum. do céu a respeito daquilo que ela está vivendo. Então, é encorajá-las, não passar a mão na sua dor, praticar a empatia. Então, assim, nossa, se colocar no lugar dela, por mais que você não tenha passado especificamente aquela dor que ela está passando. Mas você já passou por muitas dores, então você sabe o que é quando você está nesse lugar de dor. Então é praticar a empatia, se colocar no lugar dela. Não julgar, isso é muito importante. Porque dor a gente não se Exatamente. julga, a dor a gente não se compara, a gente se ampara. Então não é vir aqui Exatamente. julgar a pessoa, mas que é muito... às vezes é uma coisa pequenininha, mas é pequena para ti, no teu olhar, mas para ela é o que está matando ela. Para mim, as Sim, pessoas falam assim, Sinara, tu tinha tudo isso com o teu cabelo, mas teu cabelo é lindo. Gente, mas não interessa. É aos teus olhos, mas era algo que estava lá na minha raiz de rejeição. Então, a gente não pode comparar, a exatamente. gente não pode julgar, né? E amar, amar e amar. Sabe? Amar. Amar acima de Exatamente. todas as coisas, sabe? É se amar, respeitar, sabe? Encorajá-la, não passando a mão na cabeça. Gente, você fazendo isso é trazendo uma realidade que ela não está enxergando ainda. Né, Adri? Então, Exatamente. porque quando a gente está nesse É, lugar de vítima, a gente só olha a nossa dor. A gente tá aqui, né? Só ao nosso redor, ao redor do nosso umbigo. Eu só olho aqui, ó. É ex- só. Ah, porque ninguém. Ah, mas não. A minha dor. A minha dor. Então, assim, quando você encontra exatamente. essa mulher, essa Isabel, que ela já está um pouco mais adiantada, ela não é melhor que você, ela está só um pouco mais adiantada no processo que você, ela vem e te traz esse bálsamo, sabe? É para isso que Deus nos cura, é para ser cura na vida de outras mulheres. É tão gratificante aquele lugar de dor que você passou e de repente você poder amparar alguém e dizer assim, ei, vem cá, eu já passei por tudo isso. Ou às vezes até a Exatamente. tua situação é muito pior do que a dela. Mas tu não tá ali para comparar, mas dizer assim, vem cá, tem jeito para isso, né? Tem jeito, Uhum. tem como mudar essa situação, tem como. Porque a gente fala muito assim, vamos restaurar o meu casamento. Não, Deus não restaura casamentos, ele restaura pessoas. Pessoas. É pessoas, Sempre começa em mim. é sempre pessoas. Então, assim, mas o meu casamento Deus não restaurou. Não, é porque você não deixou você ser restaurada. E a gente às vezes pensa assim, a gente Exatamente. às vezes perde um casamento porque a gente está esperando do marido ou da esposa que alguém se posicione. Não, não vai dar certo, vai perder o casamento, vai perder uma bênção do Senhor, vai trazer uma desestruturação dentro do teu lar. Vai perder o amor da tua vida, porque o teu orgulho não te deixa se posicionar. Porque, mas ele me feriu, ele me machucou. Meu Deus, quem somos nós? Do mesmo jeito que eu preciso do perdão de Deus todos os dias, é da mesma forma que eu tenho que liberar. Jesus ensinou uma oração: perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo os meus devedores.
Perdoa-me, Jesus, porque é assim que eu vou perdoar. Então, como é que eu posso Assim, exigir o perdão de Deus se eu não, se eu não perdoo. se eu não perdoo? Não tem como, Adri. O princípio do perdão é perdoar. Exatamente, não tem como. Aí eu quero, mas eu não dou. Como é que é É isso? dar e receber, não é? O princípio não é dar e receber? E é um Então, o princípio. princípio do perdão é perdoar. Ó, tem a Patrícia falando aqui. Deus foi tão Ah, maravilhoso Patrícia, ai, comigo que linda. que colocou a Adriana na Um minha beijo pra vida. Patrícia. Ó, a Patrícia tá falando de algo que nós estamos falando aqui, ó. Tem uma testemunha na live Verdade. de que a Adri tá sendo uma pessoa, Linda. essa mulher de cura na vida dela. E olha como ela disse ali, ó. Aqui é o testemunho, ó. Aqui a gente tá falando e Deus vem testificar na live, né? Que são quantas mudanças Verdade. estão acontecendo. Então, assim, é um despertar, né? É isso que a gente precisa, um despertar, sabe? E olhar através daquilo que o Senhor já fez para nós, por nós. Quando a gente começa a enxergar dessa forma, tudo muda, né, Adri? Meu Deus, como é? Tá, mas esse ali é. Eu vou botar uma coisa assim meio pesado. Tá, mas esse ali matou o meu filho. Como é que eu vou perdoar o assassino do meu filho? Eu não posso perdoar o assassino do meu filho, ele matou meu filho. Eu preciso te dizer algo. Nós vamos precisar perdoar, sim. Nós vamos precisar liberar, sim. Porque Jesus, ele perdoou o assassino, ele perdoou o que fez algo muito grande, algo que talvez fosse pequeno aos nossos olhos, mas eu quero te dizer que não existe pecado grande, pecado pequeno, é pecado e acabou. Então, tu imagina, Sinara, tu tá falando porque tu não viveu isso. Realmente, eu não vivi. E eu não tô aqui dizendo que não é uma dor, que é coisa pequena. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu tô te falando né, de uma forma ampliada de que não existe. Sim. Esse eu perdoo, aquele não. Ah, mas o meu marido Aquele me traiu. E eu não vou perdoar. Me desculpa. Pode ser que não seja mais para ficar junto, porque talvez uma das partes não queira mais. Mas o perdão precisa liberar. Não É é? exatamente isso. É porque assim, ó, às vezes o pessoal acha que perdão é trazer para perto. E às vezes perdão vai separar. Tem perdão que separa, não vou precisar trazer para perto, mas eu preciso perdoar. É porque o perdão não vai liberar o outro, o perdão vai me liberar. É Isso. eu que vou parar de carregar. É eu que vou ferir. Exatamente. Tem tudo a ver contigo, é entre você e Deus. Né? É eu. Aí volta, né? Volta pra mim novamente. A Aline ali, ó. Beijo, minha amiga também, linda. Aí, ó, a Adri Olha, tá só com as amigas dela aqui, ó. Agradeço a Deus por tua vida, Adri. Te amo, amiga. Aí, ó, que lindo. Eu posso dizer também sou testemunha, porque a Adri esteve comigo. A Adri, eu conheci a Adri bem no começo, né, Adri? De todo o meu processo, né? E a Adri sabe de muitas coisas da minha vida, né? Ela sabe de muitas coisas que eu passei. ó, tem testemunho teu ali também, ó. E foi testemunho da Sinara que fez eu querer conhecer mais ainda o nosso Deus, viu? Ah, que linda! Essa é a minha Carol, essa é a minha manicure. Essa aqui, gente, essa aqui, eu vou dizer, eu chamo ela de irmã. Ô, irmã, tu é crente, irmã. Ela nunca frequentou uma igreja evangélica. Ela nunca teve contato, ela nunca foi num culto, nada. Mas eu sempre, no dia da minha unha, né, que é uma vez por semana, eu sempre, todo o meu processo eu compartilhei com a Carol. A Carol, meu, tadinha, a Carol escutou coisa, eu acho que eu assustava, mas era algo assim, não era intencional da minha parte, mas era intencional da parte de Deus. Isso, com certeza. Exatamente. E eu sempre compartilhei com ela. Aí um dia ela falou assim, tu sempre compartilhou as coisas comigo, hoje eu quero compartilhar algo contigo, eu tenho um testemunho. E a Adri é tão louco porque eu nunca o Espírito Santo tocou em mim para dizer assim, ó, convida para ir na igreja, leva para a igreja. Não, nunca. E aí ela pegou e falou assim, eu quero contar algo que, através dos teus testemunhos, o Espírito Santo tocou na minha vida e eu precisei sentar com meu marido, conversar e foi restaurado. E porque ela entendeu, ela foi, precisou confessar algumas coisas, né? Conversou com o marido. Sim. E ela disse assim, Sinara foi... Eu disse, pelo amor de
Deus, que coisa mais linda, porque é sobre isso, sabe, Adri? É sobre você ser a Exatamente, diferença onde você está. É na manicure, é no exatamente. mercado, numa roda de amigos, não interessa. Só foi um testemunho da minha vida. Eu não coloquei Jesus de goela abaixo para ela, eu não fiquei ali porque isso, porque aquilo, não fiquei colocando nada, nenhuma pressão. Foi leve, foi numa conversa. E hoje Foi ela já sendo, veio, ela estava no nosso café de mulheres, agarrada com foi Jesus. sendo, foi sendo você mesma, né? Sendo eu mesma, exatamente. E é isso que o Senhor quer, Exatamente. sabe? Porque hoje eu Sendo toquei a vida da Carol, mas e quantas a Carol vai tocar? E quantas que a Carol vai tocar que vai tocar exatamente. outras? Então é sobre isso. Hoje a Exatamente. Carol já tem para derramar, porque o pouco que ela já aprendeu, ela já tem para derramar, porque ela já está Uhum. ajudando as meninas lá no salão. Porque ela é lindo isso, Ex- é contagiante. Exatamente. Exatamente. Vamos acabar? Vamos, vamos O que acabar. que eu, o que que eu acredito? Eu fico muito, muito feliz, grata ao Senhor. Eu sou grata a Deus pela tua vida. Sou grata a Deus pela vida das meninas, da Aline, das meninas que estão ali. Eu acredito nisso, em ser curada para curar. Eu Isso. acredito né, que o Senhor está levantando mesmo um exército de mulheres sem julgamento, que olha a outra. Lembra da frase que eu falei? Eu gosto muito. Que conserte a coroa da outra sem que o mundo perceba. Isso é maravilhoso. Ajudando, com empatia, né? Se colocando no lugar, intercedendo, realmente chegando perto mesmo. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que o Senhor está chamando, o Senhor está levantando um exército de mulheres curadas para curar. Eu faço parte, Exatamente. você faz parte, eu estou muito feliz, eu sou muito feliz, muito grata a Deus, assim, né? Que realmente tenha mais e mais mulheres, né? Prontas para derramar. E cada Sem vez queima mais, julgamento, né, Adri? Um desejo de cada tocar vez essas tenha mulheres, né? mais. Para que elas, sabe? Porque a gente sabe que uma mulher curada, posicionada dentro da sua casa, são filhos curados, é marido curado, é uma vida transformada, né? Exatamente, exatamente. Longe desses padrões, né? Longe dessas cobranças, longe. Mas, como Hum. você falou ali, sendo simplesmente eu, você ia lá na manicure e transbordava, né? Ia na manicure e aí ela viu a diferença e olha só. Então é isso que eu creio, é isso que eu acredito, Isso. que o Senhor chamou, nos chamou para esse tempo, né? Para ser curadas, para curar, para posicionar a coroa dessas mulheradas todas aí. Isso. Exatamente. Muitas mulheres carregam algo muito maior do que nós carregamos. Porque quando Maria Exatamente. foi até Isabel, Isabel carregava João Batista, aquele que ia preparar o caminho para Jesus que Maria carregava. Mas O Maria foi precursor de Jesus, né? Jesus. Deus mandou ela ir lá aprender com Isabel, porque não é porque ela carregava algo maior que Isabel não tinha o que ensinar ela, porque Isabel era uma mulher mais madura, adiantada no processo, e é sobre isso. Então não é sobre a gente ser melhor, mas é sobre ter mais maturidade, mais entendimento, só ter aprendido antes, né? Então é muito lindo isso. Exato. É muito lindo a gente poder ser uma Isabel na vida de outra Maria e mesmo sabendo, sem inveja, sem ciúme, sabe? De saber que você está gerando uma mulher que vai carregar algo muito lindo, muito maior. E é isso que eu desejo, que essas mulheres que o Exatamente. Senhor está tocando através das nossas vidas carregue algo muito maior, sabe? Que se a gente está Ah, caminhando, é. que elas voem, né? Que elas Foi. corram, Exatamente. né? Exatamente. Para a gente estar assim depois, porque a glória é do Senhor, né? Mas a alegria é nossa. É nossa, é verdade. Então, É Adri, eu isso quero aí. te agradecer. Obrigado por ter mais um dia estar aqui com a gente, né? Meu Deus, é maravilhoso. Aprendo muito contigo. E, Imagina. né, quero agradecer. A minha irmã acabou de entrar. Eu também te Que amo, lindo. tá? Minha irmã, coisa mais linda. E eu quero dizer assim que eu sou muito grata pela tua vida, tá? E que você faz parte nesse tempo. Você é uma mulher chave na minha vida. Porque as pessoas, a gente está aqui com as meninas na live, elas pensam assim que é tudo tão normal para nós, né? Mas nem sabe assim o romper que está sendo na nossa vida.
né? Quantas coisas nós estamos rompendo através dessas lives, né? E que não interessa onde a gente está e como a gente está, né? Uma coisa que eu aprendi com o Senhor: faça onde está e com o que você tem. Não espere ser alguém melhor, ter mais condições, ter os melhores aparelhos, ter 1 milhão de seguidor, porque aí tu não entendeu nada. Nós estamos com 11, mas no começo nós estávamos com 2, era só eu e a Adri aqui. E se tivesse que ministrar uma falar para outra, iria ser eu e ela. Porque não é sobre seguidores, não é sobre uma modinha, porque live agora é moda. Não, nós estamos aqui realmente porque o Senhor nos convocou para isso, é uma convocação, né? E que isso seja bênção, não só na nossa vida, mas na vida de quem o Senhor quer tocar, porque é tudo sobre Ele, né? Então, eu te agradeço. E meninas, a gente semana que vem... Hã? Vai fazer eu chorar aqui, né? Mas e eu sei que você faz parte desse momento. E lá na frente a gente vai lembrar, meu Adri, lembra quando a gente fazia aquelas lives lá, que tava a Aline, que tava as meninas, a Carol. Assim. E aí essas meninas, nós vamos assistir a live delas, nós vamos olhar elas por aí, tocando mulheres. Né? Exatamente, quero ficar ali botando um monte de coraçãozinho assim, ó. Ai lá, linda, linda, bem tiete, assim, bem. Vê carregando, né, algo grandioso da parte de Deus. Então é sobre isso. E que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Que vocês vivam, sabe, o propósito de Deus para a vida de vocês. Que vocês tenham entendimento de quem vocês são. Que vocês sejam boca de Deus dentro da casa de vocês. Que o Senhor traga um novo entendimento, uma renovação na mente. Que o Espírito Santo toque em áreas que só Ele pode tocar. E que você seja a bênção que já é no céu. Que você traga à existência tudo aquilo que o Senhor já tem a teu respeito, aquilo que Ele já planejou, aquilo que Ele já sonhou. E que você viva o extraordinário de Deus. Que você seja bênção, mas bênção, eu declaro, que você seja bênção na vida do teu marido, na vida dos teus filhos, na vida dos teus pais, seja lá onde o Senhor te colocar. Que Ele abençoe a tua entrada, a tua saída, aquilo que você tocar seja abençoado. Que da tua boca saiam palavras de bênção, não mais de maldição, não mais palavras ruins, mas palavras de bênção. Que a tua vida seja para honrar e glorificar o Senhor. Que você seja uma árvore frutífera. É o que eu desejo sobre a tua vida e a tua casa. Amém? Amém. Eu concordo e a palavra diz que o que dois concordarem aqui será concordado no céu. Então Amém. Eu concordo e ligo. Em nome de Jesus. Amém, minha linda. Amém. Meus amores, Beijo. A gente vai avisando aqui, logo a gente vai fazer outras, né, Adri? A gente não vai parar, né? É o que o Senhor quer, né? É isso aí. Eu acredito que a próxima tem que ser perdão, né? Olha... Ei, tem uma amiga minha que eu conversei com ela hoje, e eu passei por todo o processo dela lá atrás, acho que já deve ter uns 10 anos isso, quando aconteceu. E aí, assim, foi muito forte que o Senhor começou a me lembrar dela, e eu falei assim, eu preciso convidar ela para fazer uma live. E aí vai ser uma live de testemunho. E vai falar sobre perdão. E vai falar sobre perdão e sobre restauração dela, do marido, e que aí gerou um casamento renovado. Vocês não têm ideia o que foi, o que Deus fez na vida dessa menina. Mas eu falei, tá na hora de tu derramar isso aí, precisa curar essas mulheres. E aí a gente tá marcando, não semana que vem, na outra. Mas a gente vai agendar, porque vai ser lindo, vai ser um testemunho, é cura, sabe aquele testemunho de cura? Cura de relacionamento mesmo, sabe? Então vai ser lindo. Passa para mim que eu também vou compartilhar. Passa para mim que eu vou compartilhar, colocar as meninas todas aí. Então tá bom? Tá bom, então. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus, tá? Beijo, meninas. Tchau, Aline. Tchau, Patrícia. Tchau, Carol. Tá. Não sei quem tá tudo ali, mas tchau. Deixa eu ver aqui quem tá. Obrigada. Beijo, Jaque, linda, minha amiga do pedal, a Carol, a Aline, o Diego, a Patrícia e a Daphne. Um beijo para vocês. Beijo, Daphne. Beijo. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Vou salvar, tá? Vou salvar a live. Depois encaminho para muita gente aí. Beijo.